Eu vou falar sobre lei da velocidade, com voz Mi 6, tá? Tanto para reações que são em uma etapa, quanto para reações que são em mais de uma etapa. É uma boa pergunta, a página. 300 e alguma coisa. Mesmo capítulo de ontem, porque... 380. Lei de ação das massas. Foi, porque esse capítulo é gigantesco. Daí é o seguinte, ontem eu estava falando que quando a gente tem uma reação química, certo? Do tipo A mais B formando C mais D, a gente tem alguns pequenos detalhes. Obviamente, a gente vai ter os coeficientes para A, B, C e D. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. E aí, ontem eu dei uma leve cutucada falando a respeito da velocidade média para cada reagente, a velocidade média para cada produto e a velocidade média da reação como um todo, certo? Lá, quando eu estava falando, basicamente, a gente viu que a velocidade média é a variação da concentração dos participantes, de um participante específico, pela variação do tempo. Aqui, na lei da velocidade, ou lei da ação das massas, a gente não vai se preocupar tanto com o C e com o D. A gente vai frisar basicamente só nos reagentes. É como se a gente procurasse a velocidade instantânea para um determinado momento da reação, e não a velocidade média entre um trecho da reação, certo? Normalmente, quando você tem uma reação desse jeito, a expressão da velocidade ela é dada assim, ó, velocidade é uma constante que cada reação tem a sua, tem um valor numérico, certo? Vezes a concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Ou seja, a gente discrimina que toda a alteração da velocidade se dá, a princípio, pela variação da concentração de um dos reagentes. Obviamente, a gente trabalha sempre com temperatura constante, certo? Por que temperatura constante? Porque a constante ela depende da reação e depende da temperatura. Então, digamos que eu tenho uma reação qualquer. Se a temperatura for 25, a constante vai ter um valor. Se a temperatura muda, a constante também muda, porque a constante é diretamente relacionada com a temperatura e com a própria reação em si, tá? Esse fato aqui é um fato mais simples, tá? É uma situação mais simples de trabalho. Por quê? Porque normalmente se você pegar uma reação assim, ó, vou dar aquele velho exemplo que eu dei ontem. Eu falei para vocês que é o mais batido que tem. 3H2 mais N2 formando 2NH3, certo? E aí o que acontece? Não olho para o reagente e olho só, perdão, não olho para o produto e olho só para os reagentes. Então, se a questão me der só isso e pedir a velocidade, você faz o seguinte: velocidade é igual a constante vezes concentração de H2 elevado ao quadrado vezes a concentração de N2 elevado a 1, certo? Bem simples, bem direto, bem prático. O problema é que nem sempre vem assim. Normalmente a questão te dá uma tabela com reações, só que mudando as concentrações de cada um e acontecendo uma mudança na velocidade. E aí te pergunta ou o valor da constante, ou então para você montar a reação, certo? Mas antes eu já queria falar duas coisas. O conceito de ordem de reação, que foi o que tu viu ontem, né? E de molecularidade. A ordem da reação, pessoal, é justamente a soma
dos expoentes da lei, da equação da lei da velocidade. Então, se eu pegasse essa reação aqui, ordem para essa reação seria uma reação de terceira ordem. Segunda ordem para H2 e primeira ordem para N2. Tem prova que, em vez de perguntar a ordem, pergunta a molecularidade. Molecularidade. A molecularidade vai ser o quê? A soma dos coeficientes da equação balanceada. E nesse caso é da molecularidade 4. Ixi, eu botei H2, foi 2, ó, foi mal. É 3, desculpa. É o cansaço, gente, desculpa. Mas é H3, que é 3H, e aqui é um H2. Então aqui é quarta ordem, tá? Desculpa. Quarta ordem, molecularidade 4. Aqui é um caso específico onde a ordem é igual à molecularidade. Então, a lei da expressão é igual os coeficientes da equação balanceada. Só que, normalmente, numa questão mais trabalhada, mais interessante, a ordem não é equivalente à molecularidade. São diferentes. A molecularidade sempre são os coeficientes da equação balanceada. Não muda. Agora, a ordem vai depender de como a concentração de cada um está afetando na velocidade. E entender a ordem é super importante na hora de entender o que está acontecendo com a velocidade, tá? Porque acaba ficando previsível. Antes de chegar numa situação de trabalho, que eu vou pegar uma questão do módulo de vocês, eu queria falar o seguinte: aqui e aqui, a gente está trabalhando situações onde tem uma reação em uma única etapa, certo? Só que, normalmente, quando a gente está trabalhando termoquímica, as equações são em várias etapas, que a gente mete aquela lei de Hess para entender a reação global. Então, se eu fosse fazer um exemplo aqui, ó, para reações em várias etapas. Aí depois eu vou para um caso concreto para a gente aprender a entender isso daqui, certo? A determinar isso daqui. Vou fazer uma situação bem genérica aqui, tá, pessoal? Por favor. Primeira etapa, A reage com B de forma C mais D. Na segunda etapa, C mais D se transforma em E. E na terceira etapa, E mais G dá origem a J. Certo? Inventei uma reação bem genérica dividida em 3 etapas, tá? O que acontece? Normalmente, quando você pega uma questão de cinética e ela vem com a reação em várias etapas, você já sabe que é cinética, por quê? Porque cada etapa é discriminada como sendo etapa rápida ou etapa lenta, tá? Aí, o que acontece é isso daqui, ó. Suponhamos, certo? Eu boto aqui, ó, etapa rápida, etapa rápida e etapa lenta. Pergunta para vossas senhorias. Quando a gente tem 3 etapas com velocidades diferentes, aqui, ó, não cheguei a determinar a equação global, certo? Nem precisei. Aí eu já pergunto para vocês. Num processo onde eu tenho 3 etapas, a primeira é rápida, a segunda é rápida e a terceira é lenta. A velocidade dessa reação como um todo vai ser dada por qual etapa? Etapa 1, etapa 2 ou etapa 3? Não faz ideia, né? Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com química e depois vocês vão saber qual é a resposta. Digamos que a minha mãe mandou ir no mercantil, certo? Comprar pão. Saindo do mercantil para comprar pão, ela pediu para eu passar na mercearia comprar uma Coca-Cola. Na mercearia, ela pediu para eu ir lá na casa da prima dela para deixar R$ 10 para minha tia, certo? E aí eu tenho que comprar pão, tenho que depois comprar Coca-Cola, depois tenho que deixar R$ 10 na minha tia, beleza? Aí eu saí de casa, fui, cheguei na bodega, comprei meu pãozinho lá, tranquilo, saquinho de pão, pá.
Perdi o resto do dinheiro, fui lá na outra bodega do outro lado da rua, comprei a Coca-Cola. Aí saí da Coca-Cola, fui lá na casa da minha tia, na outra rua. Aí chegando na minha tia, eu fui falar dar o dia pra minha tia, só que eu vi meu primo. Aí eu fiquei conversando com ele, mostrando as revistinhas, mostrando os videogames lá, eu fiquei 40 minutos lá. Aí eu voltei pra casa. Quando eu chegar em casa, eu vou apanhar, porque por causa de quê? Porque ó, do pão da refrigerante ou da do meu primo que ficou lá comigo 40 minutos? Do primo. Onde eu mais demorei é quem vai determinar o motivo da minha surra. Meu caso da minha tia. Então, a etapa que define a velocidade de uma reação é sempre a etapa lenta. Não é necessariamente a última. A lenta pode ser a primeira, certo? Não, a lenta pode ser qualquer uma, desde que você saiba qual é a lenta. E a questão tem que especificar, essa aqui é a lenta, porque não tem como só de olhar você saber quem é lenta e quem é rápida, certo? Ela tem que especificar que é a lenta, que é rápida, que é rápida. Então a velocidade da reação ela é dada pela etapa mais lenta. Essa daqui durou meio segundo, essa durou meio segundo, essa aqui durou 1 hora. A reação como um todo durou 1 hora e 1 segundo. Então, basicamente, foi o tempo só da etapa lenta. Então, a etapa lenta que vai definir a velocidade da reação, certo? Eu conto esse caso porque uma vez eu quase apanhei da minha mãe por causa dessa brincadeira aí também. Não, não, foi pior. Atrás da minha rua tinha um amigo meu que o pai dele tinha uma locadora de videogame. Super Nintendo e Play 1. E aí ela mandou ir comprar ovos. Aí eu fui na mercearia, comprei os ovos, né? Quando eu voltei, aí eu passei lá. Aí eu pobre, né? Não tinha R$ 1 para dar R$ 1 de ficha. Minha mãe não dava esse dinheiro para jogar videogame, dizia que viciava, fazia mal. Estou viciado em outras coisas, nem por isso, né? Aí fui lá, e aí eu tinha a mania de ficar na cadeira, atrás da cadeira olhando o menino jogar. O dono era meu amigo, né? Eu ficava olhando assim, Bomberman, King of Fighters e tal. Não, nem pedia não. Eu só achava massa olhar, porque eu não tinha. Minha mãe não dava dinheiro pra eu jogar, então eu ficava olhando os outros jogar assim, massa. Aí, bicho, uma partida de futebol era meia hora, eu ficava lá. Aí eu fiquei uns 40 minutos vendo o menino jogar. Aí quando eu me dei conta, minha mãe chegando atrás de mim. Aí foi carão, viu, doido? Foi carão, mas ela não bateu não, porque eu tenho uns skills. Então, a etapa lenta sempre vai definir a velocidade da reação, certo? E é o que acontece. Se eu for montar a lei da velocidade da etapa lenta, eu monto assim. Velocidade é igual a constante vezes concentração de E vezes a abstração de G. Adriano, e os outros reagentes? Que se lasquem, meus irmãos. Os outros reagentes não vão interferir em nada na velocidade da reação, não. A lei da velocidade é assim, certo? E por incrível que pareça, tem questões de vestibulares que só pedem isso, dando esse universo de reações. Se você sabe que a lenta é quem define, é bem fácil você achar a resposta, né? Porque esse conteúdo, ele é visto assim, ó, em sala de aula. E aí, às vezes, o professor não explica uma reação em várias etapas, explica só em uma única etapa. Aí o cara fica pensando que é isso, não quer isso, não quer isso, e por aí vai, certo? Uma vez na faculdade, eu sempre tive muitos questionamentos na minha vida na parte da química, né? Eu perguntei pro professor uma vez assim, até já faleceu, professor Rui Carlos. Perguntei para ele assim, professor, digamos que eu tenha 13 reações, certo? Para uma reação só. Aí digamos que essa que durou meio segundo, tá? Ai, caramba. Essa aqui durou meio segundo. Essa daqui durou 52 minutos. Que na frente dessa é lenta, né? Só que essa daqui durou 55 minutos. Eu vou levar com em consideração. Barra de 52 não é tanto tempo quanto a lenta. Aí foi a pergunta, falou assim, pessoal, e se eu tiver duas etapas lentas numa reação? Aí falou assim, Adriano, você sempre usa a mais lenta. Aí eu fiquei mais, professor, e se eu tiver uma segunda etapa que é quase tão lenta quanto a muito lenta? Eu falei assim, Adriano, uma reação dessa nem acontece. Porque se as reações são muito lentas, um processo não desencadeia o outro. E acaba que a gente só simplifica o processo acelerando uma das etapas. Mete um catalisador aqui e essa bicha fica rápida. Nem teria uma resposta para isso. Porque a questão tem que vir dizendo. Ela coloca de lado, etapa rápida, etapa lenta, certo?
para a gente poder fazer isso aqui. Quando a reação é só em uma única etapa, fica mais tranquilo, é a questão da só uma tabelinha, para a gente trabalhar as concentrações e as velocidades. Quando é em várias etapas, ela nem dá tabela mais. Ela só diz quem é rápido e quem é lento e você só vai-se embora. Fica mais tranquilo, certo? Mas é isso. Às vezes ao pensar qual é o tempo, pô, mas se você parar para pensar, 52 minutos é quase o tempo, metade do tempo, né? Então tem uma fatia muito grande da velocidade da reação aí. É falando, não, Adriano, sempre vai ter uma mais lenta do que a outra, e se tiver duas tão próximas, a reação nem acontece direito. Então, não se preocupe com isso. Mas eu achei que foi meio queixo dele, tá ligado? Não, eu acho que a gente acabaria tendo que fazer um engembramento aqui muito grande, entendeu? Não, não dá para fazer média, porque a reação durou quase que 2 horas. Não dá para tirar. Ah, foi 1 hora, entendeu? Durou quase 2 horas. Eu pergunto assim, porque assim, falando aqui em sala de aula, é muito superficial, né? Mas eu penso na indústria. Porque eu preciso fazer um medicamento que gasta 2 horas, mas eu estou calculando só que gasta 1 hora. Aí eu vou ter uma demanda de medicamento no final da semana que eu não vou conseguir mandar todo, vou mandar só metade. Porque meu processo dura o dobro que eu estou calculando. Entendeu? Deve, mas eles devem, por exemplo, favorecer uma das etapas com a adição de catalisador. Provavelmente. Se não as duas, para favorecer tudo, certo? Isso daqui corrobora muito com aquilo que eu falei ontem de você ter os mecanismos alternativos de reação, né? Que é quando você coloca um catalisador, né? Mas deixa eu ver o que eu ia falar. Pronto. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu vou fazer uma questão com vocês do zero relativa a isso daqui, para vocês entenderem como fazer isso. Não sei. Talvez seja, porque você está já me olhando com esses olhinhos de certeza. Ele já quis só dizer assim, é a 7. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Eu que não entendi. É, assim, tu acha que não é a 7 que tu quer fazer, não? Então, quem já está com o material, questão 7. Clarinha, deixa eu só pegar aqui o teu. Grátis, eu só copiar a tabela, tá? Rapaz, eu confio em você. Bora ver se dá certo, né? É a White. Deixa eu fazer a 9 primeiro. A 9 é mais fácil de explicar para vocês entenderem como que monta isso daqui. Aí depois vocês fazem a 7 sozinhos. Questão 09. Tem assim, ó. Tem essa reação. AR mais 2 iodo dando AR mais I2. Uma pessoa mais afrontosa, mais agoniada, já meteria assim, né? Ó, velocidade é igual a constante vezes concentração de AR vezes concentração de I elevado ao quadrado. Reação de ordem 3, né? Molecularidade 3. Mas isso aqui vamos ver se bate, né? A questão, quando ela dá essa tabela, dificilmente vai ter uma equação igual isso daqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Concentração de AR, concentração de I e velocidade. Concentração de AR 0,01, concentração de I 0,025 e velocidade é 4 vezes 10 a menos 6, é? 2,4 vezes 10 a menos 6, eu acho, né? É tão miudinho. Aí aqui tem 0,005, opa, 10, 0,025 e aqui tem 12,0 vezes 10 a menos 7.
Esse é o tipo de questão que o aluno que não assistiu essa aula, que não estudou esse conteúdo, que não entendeu esse conteúdo, entra em um pouco de desespero na hora de marcar a questão, porque todos os itens parecem certos. Você não faz a menor ideia de como vai ser feito isso daqui, sabe? Aí na terceira, 0,010, 0,0125, vou botar outro zero aqui, 6 vezes 10 a menos 7. 6 vezes 10 a menos 7. Graças. Seguinte, pegar uma questão assim, muita calma nessa hora. O que que os meus bebês vão fazer? Se você for tentar adivinhar a reação, você sempre vai ficar faltando a constante. E se você não tem a constante, você não sabe o que está se passando proporcionalmente. Então, você vai fazer o seguinte, ó, não tem erro, é só seguir o que eu vou fazer. Vocês querem descobrir o coeficiente, o exponencial do AR ou do I primeiro? Do AR, vamos descobrir o do AR. Então, eu vou circular esse daqui, certo? O coeficiente do AR. Se eu quero ver o que o AR faz quando muda a sua concentração com a velocidade, eu tenho que ter o outro com a concentração não variando. Eu tenho o I 0,025, 0,025 e 0,0125. Então, vou pegar quais experimentos que o I não varia? Esses daqui, certo? Então, vou pegar esse para analisar e esse para analisar. Por quê? Porque o I está constante, certo? Então, toda a variação da velocidade é por conta do AR, beleza? Então, eu pego assim, ó. Zero, se eu passar a concentração do AR de 0,005 para 0,010, o que foi que eu fiz aqui? Quando eu venho daqui para cá, eu dobro. Tranquilo? O que foi que aconteceu com a velocidade? Se eu sair de 12 vezes 10 a menos 7 para 2,4 vezes 10 a menos 6. Aumentei quantas vezes? O dobro, porque que é 24 vezes 10 a menos 7, né? É, mas é isso, pô. Também aumentei 2 vezes. Certo? Então fica assim, ó. Fazendo do jeito mais simples, eu digo assim: quando eu dobro a concentração do AR, acontece o que com a velocidade? Dobra-se a velocidade. Então, a potência é de 1 para 1. Então, o exponencial do AR realmente vai ser 1, porque se eu dobrei o AR, eu dobrei a velocidade. Agora eu vou atrás de saber quem? O do I. Quando eu vou atrás de saber o do I, eu procuro dois experimentos que o AR não muda. Pegando dois que o AR não muda, eu vou pegar o primeiro e o último, certo? Então, eu vou pegar essa concentração, e essa concentração. Quando eu saio de 0,0125 para 0,250, eu multipliquei por quanto? Pelo dobro, né? Dobrei. A minha concentração sai de 6 vezes 10 a menos 7 para 2,4 vezes 10 a menos 6. Isso aqui aumentou quantas vezes? 4, né? Se pegar amanhã, né? 4 vezes. Então, se eu digo que a concentração do I dobra, a velocidade quadruplica, 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, se eu dobrei a concentração do reagente e quadruplicou a velocidade, é porque o reagente está elevado ao quadrado. E, coincidentemente, é igual a reação, mas nem sempre é. Fazendo assim, você comprova que é ou que não é, certo? Então, a expressão da velocidade é isso daqui.
Tem um jeito mais trabalhoso, mas eu acho dispendioso. Como é, Farinha? Não entendeu por que ficou 2 nesse daqui? Nesse aqui, né? Beleza. Vou fazer pela situação ideal, certo? Como está nos livros. Vou fazer aqui com verdinho, certo? Fica assim, ó. Para essa primeira reação, eu não tenho uma expressão de velocidade, né? Eu vou ter assim, ó. Para a primeira reação, eu vou ter V1 é igual K vezes concentração do AR elevado a X vezes a concentração do I elevado a Y. Beleza? Para a terceira, eu também vou ter uma expressão de velocidade. V3 é igual a K, porque a K é a mesma reação, está nas mesmas condições de temperatura, vezes concentração de AR elevado a X, vezes a concentração de I elevado a Y. Matematicamente ajustando isso, eu posso colocar todo mundo em função de quê? De K, porque K não é igual dos dois. Ainda posso colocar em função de K vezes AR, porque a AR não vai ser constante. Então, eu posso botar tudo em função de AR. Isso daqui fica como? Ó, V1 sobre a concentração do I elevado a Y é igual a K vezes AR elevado a X. Matematicamente, certo? E demonstrando, né? Então, eu posso pegar essa equação 1 e substituir em 2. Porque esse K não está bem aqui, junto com a R, eu posso dizer que esse KR é isso daqui, ó. Certo? Vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó. Velocidade 3 é igual KR é V1 sobre concentração do iodo elevado a Y, vezes a concentração do iodo também elevado a Y. Você vai dizer, ah, poxa, não é porque tu não cancela iodo com iodo? Porque as concentrações são diferentes. Só que eu posso fazer o seguinte, ó. Esse VI pode vir aqui para baixo, concordam? E eu deixar todo mundo aqui em função de I. Vai ficar assim, ó. V3 sobre V1 é igual. Todo mundo concorda se ficar que estão a mesma potência, os dois I? Então posso botar I dividido por I elevado a Y, os dois, né? Aí fica assim, ó. Esse I aqui é da terceira reação, certo? Só para discriminar. E esse I aqui é da primeira. Vou puxar bonitinho. Certo? Da primeira e da terceira. Então vai ficar assim, ó. Concentração de I da terceira dividido pela concentração de I da primeira. Todo mundo é elevado a quem? A Y. Certo? Só demonstração matemática. Aí se eu for fazer aqui, ó. A concentração, a velocidade foi de quanto? Da terceira? 6 vezes 10 a menos 7. 6 vezes 10 a menos 7. A velocidade da primeira? 24 vezes 10 a menos 7, né? Pra ficar mais bonitinho, né? Isso aqui é igual a quem? A 0,0125 dividido por isso daqui. 250, 250. Tudo elevado a y. Corto 10 a menos 7 com 10 a menos 7. 6 sobre 24 é 1 quarto, né? Isso aqui dividido não dá 1 meio? Só que isso aqui tem que estar elevado a y. Para 1 quarto ser igual ao meio, o meio tem que estar elevado ao quadrado, né? Logo, eu determino que y é igual a 2. Eu prefiro fazer assim, se você ver e perceber como que faz. Se não, se você quiser na parte mais matemática, mais fiel mesmo, vai assim que vai dar certo também. Só vai gastar mais tempo. Mas se tiver, o importante é acertar. Mas eu prefiro assim.
Se dobrei a concentração e a velocidade só dobra, é 1:1. Se eu dobrei a concentração e a velocidade quadruplicou, é 1:2, certo? A exponencial é 2. Cuidado quando vier em função exponencial 3, porque se eu multiplicar por 3, se eu triplicar, tem que aumentar 9 vezes para ser elevado ao quadrado, certo? Só cuidado com isso. Sempre vai ser múltiplo, pessoal. Sempre vai ser múltiplo. Por quê? Porque é assim proporcional, por conta da constante. Aí, o que uma questão mais grande pede para você? Pede a expressão e pede para você achar o quê? O valor da constante. Aí você pode pegar qualquer uma das reações, substituir aqui que você vai ter o valor da constante. Pede nessa aqui, olha que interessante. Só tem essa aqui, né? Vamos fazer para ver se a gente acha. Eu vou escrever de vermelho porque talvez de casa não fique tão legal. Se você já tem a fórmula, fica a velocidade, vamos pegar a velocidade mais legal. Essa aqui é 6, né? Mas pode pegar qualquer uma. 6 vezes 10 a menos 7 é igual a constante vezes 0,01 elevado a 1 vezes 0,0125 elevado ao quadrado. Aqui dá uma merda grande, né? Mas tranquilo, ó. C vezes 10 a menos 7 é igual a K vezes 10 a menos 2 vezes 1,25 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. K é igual 10. Opa. K é igual 6 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2. 1,25 ao quadrado dá quanto? Se for 125 ao quadrado, isso aqui não vai dar mais do que 3, né? Vai dar aproximadamente 2, né? Aí, alguém só? Eu acho que vai dar 2,25. Não, vai não. 1,25 vezes 1,25. Eu acho que vai dar 2,25. 1,6. Viu? É quase isso. 1,56, né? Mutação 1,5 vezes 10 a menos 4, certo? Constante vai dar 6 dividido por 1,5 vezes 10 a menos 7 com 10 a menos 6 vai ficar 10 a menos 1. 6 dividido por 1,5 é 4. A constante é igual a 0,4. Constante sempre é adimensional, tá, pessoal? Sempre é um número bem pequenininho, normalmente. 3,8 né? A gente arredondou aqui, né? Pronto. O importante é que você chegou, já sabe onde é que mais ou menos está a constante. É. Tranquilo? Façam a sétima e veja se vocês são capazes. Eu acho que são. É, ela te diz o que está acontecendo, diz a velocidade, tem que montar a equação. Pronto. Eu acho mais complicado uma dessa você fazer assim do que você fazer assim. Eu acho. Porque é muito mais abstrato montar ela matematicamente assim. Mas pense aí, vou dar um tempinho para vocês. Do, do C, como assim? Ah, beleza. Aí, obviamente, como você tem equações com graus, você vai ter também gráficos para essas equações, de primeiro grau, de grau 0, de grau 2, de grau 3. Aí eu vou dar uma situada aqui em vocês, bem interessante daqui a pouquinho. Ah, deixa eu dizer logo, né, para a gente ganhar tempo. Olhem para esse exemplo aqui de novo, lembra dessa questão aqui de novo? Achamos o do AR, beleza? Aí quando a gente fosse achar o do I, por exemplo, vou manter o AR constante, 1,3, e aí eu vou variar o I. Só que a velocidade, digamos que não variasse, qual era o exponencial para o I? Eu mantive o AR constante, estou variando o I, mas a velocidade não muda. O I tem ordem 0. Ou seja, o I seria elevado a 0. A expressão só seria V igual a K vezes a R. Por quê? Eu posso morrer de mudar a quantidade do I, mas o I não muda a velocidade. Logo, o I não faz parte da expressão. Então, a gente fala que para o I seria de ordem 0. Ou seja, ele não interfere na velocidade da reação. Não botaria. Ou então você botaria I elevado a 0. Ou não botaria. Certo?
Era isso daí que tu estava falando? Pronto, era isso. Quando você mantém um participante constante e o outro você varia, mas a velocidade não muda, é porque ele é de ordem zero, ele não interfere na reação química. No caso, na velocidade da reação química, certo? O bom é que já são 8h10, né? Tipo, passa assim voando. Depois eu vou montar um negócio aqui para vocês, para vocês me dizerem o que foi que aconteceu. Ficar feio, mas tudo bem. Eu tenho esses dois gráficos aqui, ó. Um gráfico onde a velocidade vai aumentando, depois a velocidade cai. E um gráfico onde a velocidade está aumentando, de nada ela estoura. Esse gráfico aqui é gráfico de quê? De uma enzima, a gente viu ontem, de uma enzima. Esse daqui é de quê? Não. É um gráfico de uma explosão. A reação vai aumentando a velocidade, aí ela explode, a velocidade aumenta muito rápido. Não, depois ela para, mas, tipo, nesse momento é para mostrar que a velocidade aumenta muito drasticamente quando a explosão acontece, que acontece uma reação muito rápida, muito instantânea. Então, se você vê um gráfico assim que o negócio sobe muito, é porque foi uma reação muito instantânea, no caso, a explosão, certo? Não era no início, mas depois ela passou a ser, certo? Vai que cai no Enem, né? E aí, essa questão 7, as senhoras e senhoritos chegaram a algum consenso? B de Live? Sorry. A culpa é minha mesmo. Sempre é minha. Se o pássaro voa, a culpa é minha. Pois é. Descarta ele, né? Não, não foi nada não, pô. Tô de boa. Eu tô suave. Tu gostou da minha capinha, não? O problema é seu, se você não gostou. Eu não ligo pra... É. Eu não gosto de dourado, mano. Eu gosto de prateado. É o meu paleta, a mulher fala da minha paleta que é o dourado, tá ligado? Eu fiz em... Mano, eu bati um print da uma figura que tinha no Google, foi 10 segundos a minha análise, entendeu? Super imprecisa. Estranho se eu tivesse acertado. Por quê? Sei lá, mas se você quer ser uma garapa muito é grande pra ganhar dinheiro dos outros. Agora tá, a mulher tá que nem um jarro de planta. É roxo e verde direto. É roxo não, marrom e verde direto. Marrom e verde direto. Mas, enfim, cada louco com a sua loucura, né? Questão 7 fala o seguinte. Uma reação entre três reagentes químicos acontece de tal forma que... Então, a gente tem A, B e C, né? A mais B mais C. Formando produto. Não entende esse? Aí fala assim, ó. Ai, de tal forma que quando dobramos as concentrações do reagente A, mantendo B e C, a velocidade dobra. Então, se eu dobro
a concentração de A, a velocidade também dobra. Então, a ordem 1. Tá aqui. B igual a K vezes concentração de A elevado a 1. Se dobramos a concentração de B, mantendo as demais alternadas, a velocidade multiplica por 8. Opa, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Então, o B é elevado ao cubo. Nem doeu. E triplicando a concentração de C, aí triplicar é bagunça, né? A bicha tem que 9, 27, depois não sei mais quanto. Se tivesse, né? Concentração de C sem alterar, mas a velocidade não se altera. Qual é o exponencial que eu boto no 3 que dá 1? 0, né? Então a reação tem essa lei das massas, lei de ação das massas. Para C é de ordem 0, tá bom? Mas obviamente você deve ter um coeficiente aqui, né? É bom que tenha, porque senão não tem C na reação, né? E na reação tem C. Na reação tem, na expressão da velocidade não tem, certo? Então a resposta é a letra B de bolinha, né? De Bilai. Façam aí a 10. Estão inspirated. Façam aí a questão 10. Pense o número de 1 a 10. Pensou? 4. Ela diz assim, não, 2,37. Normalmente as pessoas pensam em 7 mesmo, até porque eu tinha acabado de fazer a 7ª questão. Tem um filme que é tipo assim, né? Até do Will Smith, né? Que ele faz roubos, né? É tipo, tem um filme do Will Smith que é tipo, ele rouba a galera, tá ligado? Aí ele monta uma equipe pra roubar as pessoas. Aí ele disse que ele fazendo uma aposta com um cara no jogo de futebol. E aí ele perdeu um bocado de dinheiro, ele disse pro cara pensar num número qualquer. Olhar na plateia, assim, na arquibancada, ou qualquer pessoa olhar pro número de uma camisa e ele vai saber qual que é. Aí ele acerta, que é 37, uma coisa assim. Só que ele disse que tem um cara da quadrilha que passou o dia inteiro falando 37 pra esse cara, pra ficar no subconsciente dele, pra quando ele escolheu 37. É tipo, no quarto, número do táxi, o cara gritando 37, não sei o que, passando uma camisa na frente dele, e era o mesmo cara fazendo isso várias vezes ao longo do dia, entendeu? O cara fazendo uma indução, tá ligado? Mas é tipo isso. O nosso subconsciente, ele capta muita coisa que o nosso consciente não tá percebendo. E a gente, às vezes, expressa o que tá sendo captado, sem querer. Faz parte. Essa questão eu vou ter que dar um conceito novo para vocês, mas não tem problema. Eu insiro porque já falo um pouquinho de equilíbrio químico, tá certo? Que já é assunto da nossa próxima jornada. Sexta-feira, né? E pensar que há 10 anos, não falo 10 anos atrás porque é redundante. Há 10 anos era o quê? Era 2002, né? 2012, né? Não, 2012, eu não sei nem. Eu não sei que ano, eu tô, não. 2012. Uma hora dessa eu tava fazendo o quê, meu Deus? Se pá, eu tava dando aula no cursinho já. Se pá. Tava. Eu tenho 12 anos que eu dou aula. Não, porque é um contexto muito delicado, porque basicamente o cara que é professor na universidade, ele procura um pouco mais de estabilidade financeira, né? Obviamente que é óbvio todo mundo. Só que ele já está bem o que no final do processo educativo da pessoa. Eu sempre pensei em fazer parte dos primeiros anos do processo educativo das pessoas. É uma área que eu consigo ver um pouco mais de interferência efetiva, tá ligado? Porque é diferente você começar a educar uma pessoa jovem do que educar uma pessoa que já está no final do processo educacional dela. Também, é um dos.
É um doce. Na verdade, eu nunca nem pensei em ser professor na minha vida. Não, eu me tornei professor na base da marra mesmo, porque eu fazia pesquisa na UES já, eu era super tímido, gente, super introvertido, ainda sou introvertido, mas eu ainda dou uma segurada ainda. Mas eu era muito, muito, muito mais. Eu era tipo, eu me sentava aqui, ninguém sabia nem que eu estava aqui, tanto que eu sentava atrás, porque eu era alto, se eu estava na frente, a pessoa ia ver, e eu não queria chamar atenção. Mas aí eu na faculdade, aí só lá em casa a gente trabalhava, era meu pai de segurança, e minha mãe um dia contraiu dengue hemorrágica. E aí ficou em casa, e aí ela não conseguia fazer nada, passava o dia na cama e eu só. Isso foi 2008 para 9, 2008 para 9. Meu vestibular foi 2007. E aí, hã? Foi, foi voado. Aí minha mãe ficou doente em casa e eu fiquei cuidando dela. Aí eu abandonei a faculdade por um semestre, perdi o semestre inteiro, porque eu não podia ir para o UES, deixar minha mãe sozinha. E aí eu me toquei que eu tava, não colocava R$ 1 dentro de casa. Só tirava, com alimentação, com roupa, qualquer coisa. E aí eu pensei, poxa, bicho, eu tenho que botar dinheiro aqui dentro. Se meu pai ficar doente aí vai ter, vão comer com o quê? Aí um amigo meu me disse assim, Adriano, tem uma vaga de emprego aqui no escola X para dar 2 aulas na semana. 2 aulas na semana. Ah, mas deixa eu ver. Aí eu fui. E nessa brincadeira de ir, eram 2 aulas por semana, eu ainda lembro. Foi um dos piores locais que eu já trabalhei, porque era um público muito difícil, muito deficiente, muito carente, e a escola não tinha tanta estrutura para dar suporte ao meu trabalho. Sendo ainda não, era particular. E sendo, aquele incentivo foi ver minha mãe na cama e dizer assim, mano, eu tenho pelo menos que não tirar alguma coisa dentro de casa. Meu primeiro salário foi R$ 62. Salário, assim, R$ 62. E eu ia de ônibus, toda sexta-feira pro trabalho. Por isso sexta-feira tá marcante pra mim, porque eu comecei a trabalhar na sexta-feira. E aí eu fui, e aí começaram a gostar de mim, e aí eu fui pegando aula, pegando aula, pegando aula, pegando aula, e aí eu vi que, tipo, poxa, dá pra fazer isso aqui todo dia. E aí tô aqui, nessa posição. E aí eu lembro que, tipo, depois disso eu nunca mais deixei de trabalhar como professor. Aí teve um tempo na UES que eu fiquei como pesquisador, como aluno e professor do cursinho da UES. Era a jornada inteira, manhã, tarde, noite. Por isso que é tranquilo hoje em dia, passar manhã, tarde, noite enfurnado no trabalho. Eu chego em casa, morro, aí amanhã de manhã eu revivo. É só isso mesmo. Depois de 4 horas de sono, já tem que estar lá pronto. Eu durmo meia-noite, 1 da manhã e acordo 5 horas. Rapaz, se é de boa pra mim, eu só vou saber no futuro. Mas depois que eu me acordo, eu não consigo mais dormir. Se eu acordei e eu me levantei, pronto, pode ser a hora que for, eu não durmo mais. Eu posso me deitar, mas eu não durmo mais. É do meu instinto humano, entendeu? É o trabalhador brasileiro, é o peão brasileiro mesmo, entendeu? Seguinte, bebês, questão 10. Depois desse momento de falar da minha vida, na verdade. Já lá. Aí, uma parada seguinte que eu faço, muito do que eu tenho dessa trajetória de quase 12 anos de aula é tentando fazer com que eu tenha um pouco de conforto, minha mãe e meu pai também. E aí é por isso que de vez em quando eu faço certas loucuras de me passar o dia inteiro dando aula e faz as coisas. Pô, hoje foi, ó, tá ok pra mim. Porque o que eu faço, na minha cabeça, tem um motivo que tem um valor altíssimo. Então, quando eu tô cansado, é isso que me diz assim, não, poxa, esse cansaço é só tu chegar em casa, tomar um banho e dormir que passa. Passar um domingo em casa, na semana inteira, depois passa. Depois cansaço é uma coisa de percepção, às vezes. Mas eu não venho. Tem prova, tem simulado, mas eu não venho. É, assim. Mas eu peço para guardar para você. Rapaz, pode. Pode, você pode ter. É só você solicitar e avisar a pessoa que vai ficar responsável por fechar aqui. Mas eu acho que pode. Ó, a gente ainda não viu esse conceito, certo? De reação com duas setinhas, uma que vai e outra que volta. Mas isso aqui se dá quando? Quando a reação ela é reversível. Pô.
Uma reação reversível quer dizer o quê? Que ela nunca vai acabar de acontecer. O A vira B e o B volta a ser A. Só que o A não vira totalmente B, nem o B vira totalmente A. Uma parte de A vira B e outra parte de B vira A. Então você tem essa brincadeira, que quando atingimos o equilíbrio químico, eu vou ter sempre a concentração do A constante e sempre a concentração do B também constante. Mas eles continuam se transformando um no outro? Continuam. Mas eles se transformam numa velocidade tão igual que quantitativamente você não consegue perceber que tem um se transformando no outro, porque a concentração dos dois permanece inalterada, certo? E aí o que acontece? Vocês lembram de ontem que eu falei assim, um dos principais fatores que faz com que a velocidade da reação seja alta é a quantidade de reagente? E eu falei também que no início o reagente tem sempre sua quantidade máxima e o produto sua quantidade mínima, certo? Então, quando a gente pega um gráfico de velocidade, tá? Pelo tempo, a gente tem o seguinte: eu vou fazer o A de azul e vou fazer o B de verde, certo? Quando eu tenho o A no início da reação, a concentração é a máxima e a mínima? A máxima. Então, a velocidade que a reação tá é a máxima. Só que chega num ponto que a velocidade da reação permanece constante, ou seja, a velocidade com que A vira B fica constante. No início eu tenho B? Normalmente, não. Então a velocidade é a mínima, que é onde? Do zero, certo? Eu fiz um pouco errado porque tem que ser igualzinho um com a outra. Vou fazer de novo, tá bom? Vou tentar deixar mais no meiozinho. É porque a minha altura, você sabe, né? A pessoa quando ela é alta, ela tem seus privilégios, mas ela também tem suas, tipo isso, tipo o dia a dia na Believe, certo? Fiz quase que a mesma coisa, né? Um idiota, né? Um idiota. É porque o cara, quando é perfeito, ele é perfeito, né? Brincadeira. Né? Quando quer, né? Tipo, só errei uma vez, né? Aquele áudio do seu Madruga, né? Só me enganei uma vez, quando eu achei que eu estava enganado, né? O que acontece? A velocidade dos produtos é a mínima, então vem sempre do zero. E a ideia é que elas duas. Olha, ficou até bonito, ó, gente. Se igualem. Era para ser igual, certo? Aqui assim, ó. Mas elas ficam igual. Por quê? Chega num certo momento de tempo que as duas, a reação direta e a inversa, são tão iguais na velocidade que as concentrações não mudam mais. E aí eu falo, a reação atingiu o equilíbrio químico, certo? Então, de velocidade é isso aqui. Se fosse concentração, a concentração pode ter três tipos, tá? Que eu vou dar só na próxima, eu já vou dar um adianto aqui para vocês. Se fosse concentração, poderia ser assim, ó. Vou fazer pequenininho, mas na próxima aula eu volto, tá? Pode ser assim, ó. Uma reação de baixíssimo rendimento, porque pouco do reagente se transformou em pouco do produto, certo? Eu também posso ter uma reação assim. Ixi, meu Deus. Uma reação onde as concentrações se igualam. No equilíbrio químico, não é obrigatório que uma concentração seja igual à outra. Elas precisam ser o quê? Constantes. Pode ser constante igual, pode ser constante diferente. E pode ter essa daqui, ó, que normalmente é o que o pessoal que trabalha na indústria mais deseja obter. Que seria uma reação de alto rendimento. Que a maior parte do reagente se converte bastante em produto. Mas quando eu falo só de velocidade eu só tenho um gráfico possível. As duas, uma diminui, que é a do reagente, a outra cresce, que é a do produto, até que as velocidades se igualam no mesmo valor. Aí eu falo que eu atingi o equilíbrio químico. Pode ser desse jeito ou desse jeito. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Então, qual é a resposta décima? Porque na A, a reação inversa está de cima para baixo. E na C, a reação inversa está de baixo para cima.
Então, de cima para baixo, sempre é a reação direta, porque é a reação do reagente virando produto. Reagente no início tem velocidade máxima. Produto no início tem velocidade mínima. Então, a inversa fica embaixo, tá bom? É o tipo de questão que quando o cara não sabe esse detalhe, fica na dúvida, né? Pois é. Já. É por isso que eu gosto de dar o máximo de detalhes possível sobre essas pequenas coisinhas aqui. Tranquilo? Vamos fazer mais uma? Vocês querem qual? Vou apagar essa aqui do meio, tá? Tranquilo. Questão de número 5. Vou pegar aqui da Claudiane, aproveitar que ela não está aqui. Obrigado. Questão de número 5, né? Opa, bora, esse aqui é interessante, hein? Considere 3 experimentos realizados. Vou anotar aqui. A gente vai brincar. Experimento 01. Você tem a temperatura do sistema a 35 graus Celsius. Você teve um tempo T1 de duração. E a gente tem as bolhas do gás do recipiente 2. E foi usado 2 gramas de vitamina C. Tá bom? 2 gramas. Temos o experimento 2. Um comprimido, um comprimido, um comprimido. Beleza. Experimento 2. A temperatura... Ah, ainda diz mais. O comprimido foi usado inteiro. Certo? Dá para ver na figurinha aí, né? Então, eu vou botar esse experimento 2 mais para baixo. Experimento 02. Foi usado numa temperatura de 25 graus Celsius. Chegou num certo ponto que gastou um tempo 2. A massa também foi de 2 gramas da vitamina C. E também o comprimido estava inteiro. E temos um experimento 3. A temperatura foi igual a 35. Para chegar num tempo 3, também foi usada uma massa de 2 gramas. Não foi 2 gramas? Só que o bicho estava triturado. Aqui a gente podia ter 3 variantes para o nosso experimento, né? Analisando de maneira delicada, a gente tem a variante temperatura, certo? Que isso a gente, na aula passada, a gente aprendeu que isso é o quê? A superfície de contato inteiro ou está triturado. E poderia ter mais uma, que seria a massa do comprimido que foi adicionado. Só que no caso, nos 3 casos, a massa permaneceu a mesma, 2 gramas de vitamina C, tá? E aí o que acontece? Talvez queiram saber a relação de tempo, T1, T2 e T3, né? Ou algo próximo disso. O que eu recomendo para vocês, sempre vocês pegarem uma questão desse jeito, nunca vocês vão ficar no sinuca de bico, ou seja, com 2 variantes com valores diferentes para analisar. Pense o seguinte, olhe logo para a temperatura. Qual é a temperatura mais baixa? 25. Então, provavelmente esse experimento 2 é o que gastou mais tempo, é o que levou mais tempo para acontecer. Vou olhar para a superfície de contato, está inteiro, ou seja, está num formato que não é favorável a ser rápido para ele reagir. Então, posso dizer que esse T2 é o mais lento, certo? Experimento mais lento, porque a temperatura está baixa e a forma como o comprimido foi colocado não favorece que a reação seja rápida, ou seja, a superfície de contato está pequena, tá? Aí eu vou para os outros dois, que estão na mesma temperatura. Então, a temperatura não é um fator de decisão nessa situação aqui.
Só que no primeiro ele está inteiro, no terceiro está triturado, ou seja, a superfície de contato no 3 é muito maior do que a do experimento. Então, esse aqui é o mais lento, esse aqui é o mais rápido e esse aqui é o intermediário. Fiquei triste, não tem essa opção. Mas é isso, é? Inteiro? Por que fazes isso comigo? Ai, não, que crescente, foi mal. Então fica 2, 1, 3, né? Não é, né? Não é essa negócio de ordem na hora do Enem, não, que senão eu me bato todinho, me tremo todinho. Mas se eu te disser, Klinger, que eles fazem isso de propósito, porque na hora que você acha, às vezes pede a crescente, às vezes pede a decrescente, aí, ó. Mas é, bicho. Mas é. Porque assim, a gente se engana quando a gente pensa que o Enem é só uma questão, um vestibular de conhecimento. Conhecimento, eu sei que todo mundo que vai fazer o Enem tem o mínimo possível, né? E tem muita gente que tem muito mais do que a média que é necessária. Só que a prova também é uma prova de resistência e de atenção. Porque tem, porque tem essas pegadinhas, tem situações onde ele dá duas moléculas orgânicas, por exemplo. Aí primeiro pergunta a função do da direita, depois pergunta a função do da esquerda. Aí você troca. Mas tem demais, pô, tem demais. Certo? Canalhas, 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 né? Próximo, me diga mais uma aí que eu tô doido pra fazer mais uma questão. Acordei agora, passei o dia dormindo. Bora. A energia tá 100% em outro universo, porque aqui tá só na bateria, na modo pouca energia. É, tô pra botar em modo avião aqui já. Não, não receber dados, não receber nada, não receber GPS. 8? Certo. Let's go. Também. Questão de número 8. Boa, outra boa. Questão 08. Vai ter uma reação, né? Eu já falei dessa reação para vocês que ela é muito batida na cinética e no equilíbrio, muito mesmo. É tanto que essa reação ela é reversível, certo? Quando a gente vai falando de equilíbrio, eu vou explicar como que os caras fizeram essa reação, porque assim, vocês vão ver fatores que alteram o equilíbrio, certo? E aí, os caras usaram um fator que não era favorável à reação, mas usaram outro justamente por conta da teoria cinética. Aí, quando a gente chegar lá, eu vou falar para vocês que essa situação é bem interessante, tá? Aí tem o seguinte, a questão está falando que a velocidade de consumo do N2 é igual a 6 mol. 6 mols por minuto. E aí a questão está perguntando a velocidade de consumo do H2, também em mol por minuto. É só você fazer o que aqui, ó. Na aula de ontem eu mostrei para vocês, que é só você olhar a proporção entre os coeficientes. O coeficiente do N2 é 1, o coeficiente do H2 é 3. Então a velocidade de consumo do H2 é 3 vezes maior que a velocidade de consumo do N2. Por quê? Porque é 3 para 1. Então eu posso dizer o seguinte: velocidade média de consumo do H2 é igual ao triplo de 6, 18 mol por minuto. Vou mais, que eu sou besta. Velocidade média de formação do NH3 é o dobro da do NH2, porque é 2 para 1. Então aqui é 12 mols por minuto. Vamos olhar o coeficiente, certo? Isso aí poupa um tempo bonzinho na sua prova, certo?
Certo? Aí, como eu falei ontem, quando você tiver numa reação e tiver que procurar de alguém, procura sempre a que tem coeficiente 1, se você for possível, obviamente, né? Porque é mais fácil multiplicar pelas dos outros, tá? Mais uma para eu liberar vocês e liberar meu corpo para voltar para a minha querida residência para trabalhar mais um pouquinho hoje. Bora! A explosão que tem a explosão, né? Beleza. 14, né? Ok. Aham. Bicho, eu tenho um fascínio tão grande, de verdade mesmo, pelas coisas que Deus faz, porque eu não faço nenhuma dessas questões antes da aula, tá ligado? É vocês pedindo e eu digo assim, meu Deus, vai na frente. Diz qual é a resposta, como é que resolve. É muito emocionante para mim, todas as minhas aulas, sabia, com vocês? Porque às vezes tem uma questão que é mais cruel, aí eu fico, aqui eu acho que azedou, né? Mas por um lado é bom no Enem, né? Porque, tipo, todo dia eu me treino como se eu não soubesse o que vai cair, né? Questão de 14, né? Bora, bora. Isso aí não, hein? Muitas, muitas curvas, muitas curvas. A C tá uma coisa assim, ó, estranhíssima, do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto. Ó, de acordo com o substrato, as enzimas atuam de forma específica como catalisadores biológicos, acelerando as reações químicas celulares. A variação na concentração de substrato é um dos principais fatores que alteram a velocidade das reações enzimáticas durante o metabolismo celular. Bora lá. Se eu faço uma simples reação, substrato mais enzima, formando um complexo ativado, o substrato e a enzima são classificados como se fossem o quê? Os reagentes. Concordam comigo? Concordam comigo, né? A relação entre a concentração de substrato e a velocidade de reação de determinada enzima é representada pelo seguinte gráfico. Relação concentração-substrato. Concentração. Opa. Enzima. Cidade que forma em people. Quanto mais substrato eu tiver, mais rápida a reação vai ser. Ou quanto mais substrato eu tiver, mais lento a reação vai ser. Como que vai ser a reação, certo? Eu tenho substrato, eu tenho enzima, beleza? Se eu aumento o substrato, a velocidade vai ficar cada vez mais rápida, mais rápida, mais rápida, mais rápida. Ou quando eu aumento o substrato, a relação vai ficar cada vez mais lenta, mais lenta, mais lenta, mais lenta. Por que vai ficar mais lenta? Mas a explicação é, a enzima vai ficar, tô bolada, tô... Não, pô, chegou esse substrato otário aqui, eu nem gosto muito dele, tenho que reagir porque eu sou a força, tá ligado? Meus pais querem que eu reaja, mas eu nem quero reagir, tá ligado? E o que acontece o quê? Rápida ou lenta? Beleza. Ó, a gente tem 4 gráficos, tá certo? De cara, eu já adianto para vocês que não é o gráfico C. De cara, eu já digo, ó, não é o C, beleza? Não é o C. E também de cara, eu já adianto que não é a letra D, tá bom? Por quê? A reação, pessoal, ela depende dos dois, do substrato e da enzima. Se eu tiver pouco substrato e muita enzima, vai sobrar enzima, não vai? A reação ela vai chegar na velocidade máxima e depois não passa daquilo. Do mesmo jeito que se eu lotar de substrato, mas não tiver enzima na mesma proporção de substrato, a velocidade vai aumentar, só que ela não vai ficar uma coisa inalcançável demais. Não vai aumentar de um jeito explosivamente, tá ligado? Ela vai aumentar, depois ela vai fazer o quê? Vai permanecer constante. Resposta aí, ó. Letra A. A velocidade aumenta quando eu aumento o substrato, ou seja, eu vou ter as enzimas tendo um sítio ativo para se fixar e para acelerar essa reação, só que chega num ponto que eu não tenho tanta enzima quanto o substrato que eu estou socando lá dentro.
cada enzima só pega um substrato por vez para reagir, certo? E aí vai chegar no ponto que a velocidade vai ficar constante, ou seja, por mais que eu aumente o substrato, não interfere mais na velocidade. Por quê? Eu saturei o número de enzimas com o substrato, agora é só excesso, não reage sozinho o substrato, certo? A velocidade ela permanece inalterada, porque todas as enzimas já estão nos seus sítios ativados em cada substrato. Então, eu posso morrer de ter buraco. Se eu não tiver parafuso para botar nesse buraco, o buraco vai ficar ainda buraco. Agora, se eu tenho 10 parafusos e tenho só 5 buracos, e trago mais 5 buracos, os parafusos vão tudo para lá. E ou seja, fica mais rápido a minha reação. Agora, se não tem mais parafuso por buraco, eu posso jogar parafuso à vontade ali. E buraco. E não vai ter o que acontecer. As enzimas, você chegou no ponto de saturação do substrato pelas enzimas. Não tem mais substrato, não tem mais enzima para reagir com o substrato. Logo, a reação ela dá um stop. Certo? Vocês querem mais uma? Ou vocês querem ir embora? Eu queria mais uma, porque essa aqui eu esperava mais dela. Tá ligado? Eu esperava mais dela. Vamos fazer só mais uma. Só mais uma. A 13. Opa! É porque minha religião não permite acabar antes das 8h50, tá ligado? Nessa aqui dá tempo. E uma certa espécie química, quando em solução, reage rapidamente com oxigênio molecular dissolvido, é degradada por ele. Opa, se é degradação, a concentração aumenta ou diminui? Diminui, certo? Se eu tenho um gráfico de concentração, eu não posso ter o gráfico nem da B, nem da C. Por quê? Porque a B é gráfico de síntese. Da C é gráfico que o bicho não está mais nem reagindo, está constante, parou, certo? Ou é A, ou é D, ou é E. De cara eu já digo que não é a letra E, certo? Tá bem bizarrinho, né? Ou é letra A ou é letra D, certo? A reação não tem essa expressão aqui, ó. V é igual a K vezes concentração de A. Essa reação de qual ordem? Só quem assistiu à aula de hoje, né? Primeira ordem. Por quê? Porque o exponencial do A na equação é 1. Então, a minha reação é de primeira ordem. Reação de primeira ordem, pessoal, levando lá para a matemática, é que nem função de primeiro grau. É sempre como? Uma reta, ou para cima ou para baixo. Para cima, quando é de produto, de formação. Para baixo, quando é de reagente, decomposição. Normalmente, quando a gente só trabalha a lei da velocidade, trabalha com reagente, né? Então, a nossa equação tem que ter um gráfico do estilo do gráfico A. Eu venho de um máximo e vou degradando ele proporcionalmente 1 para 1. E aí eu tenho uma reta. Reações de primeiro grau são sempre retas. Reações de segunda ordem, né, são parábolas. Tá? Foi, deixa eu ver a 15. Deixa eu ver a 15. Ah, agora você falou dos meus títulos, né? Eu tenho sempre de aprovação na SPSEX. Dos dois que eu ensinei, os dois passaram. Eu não quero saber o número, eu quero saber o percentual. O marketing é o marketing. Questão 15, ó. A gasolina é um combustível constituído de uma mistura de diversos compostos químicos, principalmente hidrocarbonetos. Esses compostos apresentam volatilidade elevada e geram facilmente vapores que são inflamáveis. Em um motor automotivo, a mistura do ar e vapores inflamáveis da gasolina é comprimida por um pistão dentro de um cilindro e posteriormente sofre ignição por uma centelha elétrica. Faísca, que é produzida pela vela do motor. Show. Esse livro é muito bom. Do Brown. Muito bom. Esse livro do Brown. A referência é do livro do Brown, que é muito bom. Química e Consciência Central. Muito bom esse livro. Aqui é bom.
Pode-se afirmar que a centelha elétrica produzida pela vela do veículo, nesse evento, tem a função química de catalisar a reação por meio da mudança dos produtos saindo com tudo recuperado intacto no final do processo. A centelha ela aparece, aí depois que explode, a centelha volta a ser centelha de novo, né? Não. Centelha é energia, certo? Propiciar o contato entre os reagentes gás e oxigênio do ar, baixando a temperatura do sistema pela ocorrência de reação química. Quando explode, a reação baixa, né? É muito isso mesmo, né? Eu tô com, né? Vou fazer o negócio pegar fogo para ficar com a temperatura menor. Uhum. Mas isso daqui é o cara quando já tá com 70 questão nas costas, 5 horas com o pescoço duro, ele vê sentido nesse item. Porque ele vê, pô, ele vê. Ele lê baixar a temperatura, aumentar a temperatura, ele lê tudo isso, ele lê. Pô. Letra C. Fornecer energia e ativação necessária para a ocorrência de reação química de combustão. Graças a Deus, a letra C é bem coerente e é o nosso gabarito. A fagulha, ela fornece energia de ativação para os reagentes. Lembram? Quem veio, né? Quem não veio, eu não posso julgar, mas eu já julguei. Mas eu vou explicar de novo e a gente encerra isso daqui, certo? Ó, a reação química, ela se dá do seguinte. Você tem um gradiente de energia, certo? Que é a nossa entalpia, e um tempo de reação que está acontecendo. Normalmente, a reação, se ela for exotérmica, né, no caso de uma explosão, que é sempre muito exotérmica, ela é mais ou menos assim, ó, certo? Eu tenho o reagente bem aqui e eu tenho o produto mais ou menos aqui, certo? Uma explosão faz de conta explosão bem mais ou menos, certo? Eu já estou também exausto, certo? Mais ou menos assim. O que acontece? Energia e ativação, pessoal, ontem eu falei que era o seguinte: aqui eu tenho o complexo ativado, que é o nosso intermediário, e esse complexo ativado, ele é o máximo de energia do nosso sistema, certo? Essa distânciazinha aqui é a chamada energia de ativação. Quanto maior for a energia de ativação, mais difícil da reação acontecer. Eu comparei isso daqui com o seguinte: aqui é o dinheiro que você tem, certo? Aqui é o valor do ingresso do Vila Mix, tá bom? Quanto maior for essa diferença entre o que você tem e o ingresso do Vila Mix, mais difícil é de você ir para o Vila Mix de maneira legal, beleza? O que acontece? Alguém pode te dar dinheiro e você ter mais dinheiro e a diferença diminuir, ou então alguém pode diminuir o preço do ingresso para você e o ingresso ficar mais barato. Normalmente, o catalisador diminui o preço do ingresso. Já vi falando que é o promoter, né? Que é o brother, né? O catalisador diminui a energia de ativação, ou seja, diminui esse intervalo de reação, para que a reação seja mais fácil de acontecer. Se ela é mais fácil, ela é mais rápida. A ignição pela vela já gera, dá um pouco de energia para o reagente ter um pouco mais de energia para chegar mais próximo daqui. Né? Ou seja, a vela não funciona como catalisador, porque o catalisador diminui a energia de ativação, fazendo com que aconteça o quê? Um novo mecanismo reacional, um novo curso de reação. A centelha da vela faz com que o reagente tenha mais energia para encurtar essa distância com o complexo ativado. Certo? Tranquilo? Agora eu acho que são mais de 8h50 e vocês estão liberados. Beijo, obrigado por quem ficou e até amanhã. Adiós. Tamo junto, meu velho. Oi.